Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Quando ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho termina com esta frase que deve tocar também os nossos corações. O coração deles estava endurecidos. E um coração endurecido não consegue entender o plano e o projeto de Deus. Os discípulos tinham acabado de viver uma grande experiência, a multiplicação dos pães. E eles ainda estavam um pouco atordoados com tudo o que aconteceu. Como de fato aquilo se deu? Né? Depois de todos comerem e ainda sobrarem, se eles não tinham nem o suficiente para eles. No entanto, eles ali meio sem entender as coisas, sem compreender, ficaram ali discutindo, ficaram ali pensativos sobre tudo o que tinha acontecido. Terminado então todo aquele momento, Jesus então vai nos dar uma outra lição. Sempre depois de um grande momento, de uma grande ação de evangelização, nós também precisamos parar para rezar, para agradecer a Deus. Jesus, quando manda seus discípulos à frente, para que eles também agora pudessem enfrentar as situações, né? Para que eles pudessem ter esse tempo também para pensar, para que eles tentassem abrir o coração para poder compreender tudo o que tinha acontecido. Jesus fica e diz aí que Jesus vai rezar. Então, é um momento, nós temos 2 grandes lições que Jesus vai dar neste Evangelho. Primeiro, quando ele envia os discípulos na frente, para que os discípulos enfrentem também os obstáculos, as dificuldades, e como diante de tanta dificuldade, como nós vamos agir, né? Qual vai ser a nossa atitude, né? Naquele momento, disse que os ventos estavam fortes, os discípulos não conseguiam controlar o barco, eles não tinham mais força, estavam cansados, não sabiam mais como chegar, não tinham mais forças para remar. Jesus tinha ficado na terra, ali, naquele momento, em oração. E logo em seguida vem um outro fato curioso, ainda para deixar a cabeça dos discípulos mais ainda confusa, porque Jesus vai ao encontro dos discípulos andando, né, sobre as águas, né? E aí eles mais confusos ainda ficam, porque eles não conseguiram ainda ver em Jesus, lá no milagre da multiplicação dos pães, quem de fato era Jesus. E agora mais ainda, porque quem é este homem, né, que multiplica os pães, que anda sobre as águas, né, com quem nós estamos? Então havia aquele medo, né, havia aquela vontade de estar com ele, mas também havia um espanto, medo entre os discípulos. Jesus entra no barco e acalma aquele momento, né? Ainda não acalmou a mente e o coração deles, porque Jesus fala que eles tinham um coração ainda endurecido. Irmãos e irmãs, nos coloquemos à disposição do Senhor. Vai ser através da oração, como Jesus nos ensinou neste Evangelho, através desta intimidade com Jesus, desta caminhada com Ele, que nós vamos aprendendo a caminhar com Jesus. Lembre-se, Ele vai sempre entrar no nosso barco para acalmar as tempestades,
mas é preciso também que nós tenhamos um coração aberto, não só para ser acalmado por Jesus, mas para compreender claramente que Ele não nos abandona, que Ele vai sempre nos dar força para continuar remando, que é Jesus que vai ser sempre a nossa luz, é Ele que é a nossa esperança. Tenhamos um dia abençoado e que Deus abençoe a todos.